Rachel Thompson estava sentada na sala de espera da Sterling Communications, apertando a mão de sua filha de 3 anos, Emma, enquanto os olhares de desaprovação da recepcionista se tornavam mais frequentes à medida que os minutos passavam. Aos 26 anos, Rachel havia aprendido que ser mãe solteira significava se explicar constantemente, mas ela esperava que esta entrevista fosse diferente. Mas antes, deixe nos comentários de que lugar do mundo nos escuta. Gosto de saber até onde nossas histórias têm chegado. A vaga de coordenadora de marketing representava uma chance de reconstruir a carreira que havia parado quando o pai de Emma os abandonou 18 meses atrás. Sinto muito, mas isso é altamente irregular, disse a recepcionista pela 3ª vez, com a voz carregada do desdém ensaiado de alguém que se considerava uma guardiã. O Sr. Davidson pediu especificamente nenhuma interrupção, e trazer uma criança para uma entrevista profissional simplesmente não é apropriado. Rachel sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Eu expliquei quando agendei a entrevista que minha babá cancelou no último minuto, disse baixinho. A Emma vai ficar bem quietinha, eu prometo. Ela tem seu livro de colorir e lanches. A expressão da recepcionista sugeria que essa explicação era totalmente inadequada. Isto é um ambiente corporativo, não uma creche. Talvez devesse remarcar quando puder providenciar um cuidado infantil adequado. O coração de Rachel afundou. Ela estava desempregada havia 3 meses, e esta entrevista representava sua melhor oportunidade em semanas. Remarcar poderia significar perder a chance completamente, especialmente diante da óbvia desaprovação da recepcionista. Emma, percebendo a angústia da mãe, puxou sua mão. "Mamãe", sussurrou. "Eu fiz algo errado?" "Não, querida", disse Rachel suavemente, ajoelhando-se para ficar no nível de Emma. "Você está perfeita. A mamãe só precisa conversar com algumas pessoas sobre trabalho." Antes que a recepcionista pudesse dizer outra objeção, o elevador soou e um homem em um caro terno azul marinho entrou no saguão. Ele parecia estar no fim dos 30, com o cabelo escuro e a postura confiante que sugeria liderança. Mas sua expressão suavizou imediatamente quando notou Emma. "Olá", disse ele aproximando-se delas com calor genuíno em vez do charme ensaiado de um homem de negócios. "E quem é você?" Emma olhou para cima com a curiosidade destemida que apenas crianças possuíam. "Eu sou Emma Thompson", anunciou orgulhosa. "Tenho 3 anos e estou ajudando a mamãe com a reunião de trabalho." O sorriso do homem se tornou mais genuíno. "Ajudar sua mamãe com a reunião de trabalho parece um trabalho muito importante. Eu sou Alexander Sterling e esta é a minha empresa." O estômago de Rachel afundou ao perceber que era o próprio CEO, não apenas outro funcionário. Ela se levantou rapidamente, sua compostura profissional se desfazendo sobre o peso da mortificação. "Sr. Sterling, sinto muito", começou Rachel. "Eu sou Rachel Thompson, estou aqui para a entrevista de coordenadora de marketing. Meu cuidado infantil falhou no último minuto e eu..." Alexander ergueu a mão gentilmente, sua atenção ainda focada em Emma. "Emma", disse ele seriamente, "o que você acha de sua mamãe conseguir um emprego aqui?" Emma considerou com a atenção pensativa que dava a todas as perguntas importantes. "Vão ter outras crianças aqui?" perguntou. "Normalmente não", respondeu Alexander honestamente. "Mas pode haver momentos em que outros pais precisem trazer seus filhos para o trabalho, assim como sua mamãe fez hoje. O que você acha disso?" "Eu acho", disse Emma com a sabedoria que às vezes emerge de crianças pequenas, "que as mamães deveriam poder trabalhar mesmo quando elas têm bebês para cuidar." A expressão de Alexander ficou pensativa. "Eu acho que você está absolutamente certa sobre isso." Ele se virou para a recepcionista, cuja desaprovação havia mudado para um pânico mal disfarçado ao ver seu CEO lidar positivamente com a situação. "Você estava tentando eliminar uma candidata, Sra. Peterson", disse Alexander calmamente. "Por favor, acompanhem a Sra. Thompson e Emma até o meu escritório. Eu gostaria de conduzir esta entrevista pessoalmente." "Mas o Sr. Davidson está esperando", começou a recepcionista. "Remarque o Sr. Davidson", disse Alexander com a autoridade tranquila que encerrava discussões. "Eu acho que esta entrevista se tornou mais importante."
No amplo escritório de Alexander, Emma se acomodou contente a uma mesinha com seus materiais de colorir, enquanto Rachel tentava se recompor para o que havia se tornado a entrevista mais incomum de sua vida. "Fale-me sobre sua experiência", disse Alexander em tom profissional, mas gentil. Rachel explicou sua experiência em marketing, sua formação e a lacuna no currículo que coincidia com o nascimento de Emma. Ela foi honesta sobre os desafios de equilibrar a maternidade solo com as ambições de carreira, esperando que a conversa terminasse com uma rejeição educada. Em vez disso, Alexander fez perguntas ponderadas sobre suas estratégias para gerenciar prioridades conflitantes, sua experiência em gerenciamento de crises e suas ideias sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. "O que a levou a se candidatar para esta vaga?", perguntou Alexander. Rachel escolheu a honestidade em vez da diplomacia. "Eu preciso de estabilidade para minha filha", disse simplesmente. "Mas, além disso, acredito que tenho habilidades que podem beneficiar sua empresa. Tenho experiência em gerenciar projetos complexos sob pressão e entendo o valor da eficiência e da comunicação clara." Alexander assentiu e então a surpreendeu ao se dirigir diretamente a Emma. "Emma, o que sua mamãe faz de melhor?" Emma levantou os olhos de seu colorido com séria consideração. "Ela faz panquecas muito boas", anunciou Emma. "E lê histórias com vozes diferentes para todos os personagens, e ela sempre cumpre as promessas." A declaração simples atingiu os dois adultos inesperadamente. Alexander sorriu para Emma e então voltou-se para Rachel. "Que promessas você faz para Emma?" Rachel sentiu lágrimas juntarem-se nos olhos, apesar de seus esforços para se manter profissional. "Eu prometo a ela que sempre vamos cuidar uma da outra", disse suavemente, "e que vou trabalhar duro para dar a ela a vida que merece." Alexander ficou em silêncio por um momento e Rachel se preparou para a rejeição gentil que havia recebido de outros empregadores que achavam mães solteiras complicadas demais para contratar. "Senhora Thompson", disse Alexander finalmente, "eu gostaria de lhe oferecer a vaga." Rachel encarou indiscreta. "Mas a situação de hoje, trazer Emma para a entrevista, na verdade demonstrou exatamente o tipo de resolução de problemas e graça sob pressão que valorizamos aqui", interrompeu Alexander. "Você lidou com uma situação impossível com dignidade e priorizou tanto suas responsabilidades profissionais quanto o bem-estar de sua filha." Rachel sentiu um alívio esmagador misturado com gratidão. "Tem certeza de que isso é apropriado? Eu nunca gostaria de me aproveitar." A expressão de Alexander ficou pensativa. "Senhora Thompson, tenho pensado ultimamente sobre que tipo de cultura empresarial realmente queremos construir aqui. Uma cultura que reconheça os funcionários como pessoas inteiras, com vidas complexas, e não apenas unidades de produtividade." Ele fez uma pausa, olhando para Emma, que estava contente, absorta em sua arte. "Isso significa reconhecer que, às vezes, a vida exige flexibilidade e que os pais não deveriam ter que escolher entre o bem-estar de seus filhos e o avanço profissional." A vaga vinha com um salário que permitiria a Rachel dar estabilidade a Emma, além de benefícios que incluíam um fundo de cuidado infantil emergencial para situações exatamente como a que as reuniram naquele dia. 6 meses depois, Rachel havia se mostrado indispensável para a Sterling Communications, trazendo novas perspectivas para suas campanhas de marketing e ajudando a estabelecer políticas familiares que atraíram grandes talentos do setor. Mais importante, ela e Alexander desenvolveram uma amizade construída em respeito mútuo e valores compartilhados. Quando ele finalmente a convidou para jantar, foi depois de meses em que a relação de trabalho havia evoluído para algo mais. "Sabe", disse Alexander enquanto observavam Emma brincar em seu escritório numa noite após o expediente, "aquele dia em que você trouxe a Emma para a entrevista mudou mais do que apenas a sua vida." "Como assim?", perguntou Rachel. "Me lembrou que os melhores funcionários muitas vezes são aqueles que entendem o que realmente importa na vida", respondeu Alexander.
Emma me mostrou que, às vezes, a coisa mais profissional que podemos fazer é reconhecer que todos somos seres humanos primeiro. Eles se casaram 2 anos depois, com Emma como daminha, em uma cerimônia que celebrou não apenas o amor deles, mas o compromisso de construir uma família e uma cultura empresarial que valorizasse tanto a excelência quanto a compaixão. Na recepção, Emma puxou a manga de Alexander. "Você sabe qual é a melhor parte sobre você?" sussurrou. "O que é, querida?" perguntou Alexander. "Você viu que a mamãe era boa no trabalho, mesmo quando ela teve que me levar para o trabalho", disse Emma com a satisfação de quem teve sua fé confirmada. Alexander olhou para sua nova esposa e filha, entendendo que a decisão de contratação mais importante de sua carreira havia sido reconhecer talento e caráter, mesmo quando chegaram em um pacote não convencional. Às vezes, as melhores oportunidades vêm disfarçadas de problemas, quando temos a sabedoria de ver potencial em vez de complicações.